Abriu. Alguém vai ter que me dizer se vocês estão nos ouvindo. Alguém. Depois essa minha tentativa de ligar os dois stories juntos, que não rolou. Agora eu vou abrir o outro celular de novo. Ah, estou. Oi, Arielle, saudade de você. Oi, gente, ó, doutora Fernanda, doutora Grace, Bárbara. Oi, gente, então, bem-vindos. A live de hoje é um tema que parece um pouco controverso. Não tenha filhos, mas como estava aí na legenda das publicações, né? Não tenha filhos se você não tem condições de tê-los emocionalmente, se você tem algum outro motivo para ter. Hoje aqui comigo, minha mamãe e psicóloga. A Silvana, ela é psicóloga há uns 10 anos, 12 anos? 17. Nossa, 17 anos. Ela trabalha muito com terapia de casal e também faz perícia em processos da área da família para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como perita nomeada. E então, identificando que a situação hoje de parentalidade está bem complicada e que está tendo muitas brigas e as crianças passando por umas situações que são traumatizantes e vai ter um reflexo muito feio disso no futuro, resolvemos fazer essa live para conversar um pouco com vocês. Será bom para os advogados, para os papais, para as mamães e esperamos estar aí agregando mesmo algo para vocês. Silvana, você quer falar alguma coisa para começar? Então, a importância dessa conversa é porque, para que a gente possa ter filhos saudáveis, é muito importante que a gente consiga entender que isso começa muito antes de você gerar um filho. Vem desde o desejo, do entendimento entre o casal tem que estar em harmonia para conseguir construir um relacionamento e gerar filhos saudáveis. Então, essa é a intenção dessa fala, porque, assim, quando o casal não está legal, eles não serão bons pais para uma criança. Então, essa é a importância de que os pais se preparem para ter filhos, principalmente para ter filhos saudáveis. E depois que tem, muitas coisas ainda podem acontecer. Muitos casais se separam e as crianças, né, elas acabam sofrendo com isso. Então, a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre isso para que seja entendido a importância de você pensar antes de ter um filho. Se você não está estruturada, não os tenha. Então, gente, a gente não está aqui falando que aconteceu de engravidar, faça um aborto. Não é isso? De forma alguma. Mas se é um casal, se às vezes está namorando, porque acontece de passar situações aqui no escritório, ainda só estão namorando e optam por vamos ter um filho. Assim, se vai fazer essa opção, faça consciente. Não seja uma opção, e aqui minha mãe vai. Minha mãe não, a psicóloga vai ficar meio brava, mas eu sou uma que eu estou numa fase que eu tenho muitas dúvidas se eu quero ter realmente filhos no futuro. Justamente por tudo que eu vejo aqui no escritório. Como a gente vai colocar uma criança no mundo se a gente não está bem estruturado? E eu vejo hoje a realidade dos casais que passam aqui que não estão. E daí vão me falar, olha, mas Melissa, tu trabalha com direito das famílias. É óbvio que só vai ver problemas. Mas os problemas que eu estou vendo aqui, eu consigo ver em situações que também não estão passando por aqui. A alienação parental é um exemplo. Hoje a alienação parental, ela é uma descaracterização, né, da pessoa ali do que não, supostamente não exerceria, porque a lei originalmente fala, né,
dificultar, descaracterizar a pessoa que não exerce, que exerce a guarda. Então, ele seria um pai, uma mãe que não mora com a criança, falando mal do pai que mora com a criança, tentando diminuir a autoridade daquele pai, né? Mas hoje a gente não vê só isso, a gente vê ambos os pais, tanto quem mora com a criança quanto quem não mora, podem estar cometendo alienação parental. Avós podem estar cometendo alienação parental contra os pais. E essa alienação parental, por mais que hoje tenha esse nome chique, mas isso começa dentro do relacionamento. A Silvana, trabalhando como terapeuta de casal, ela até vai falar com mais propriedade do que eu, mas a partir do momento que tu tá dentro de um relacionamento, desqualificando o teu cônjuge, falando mal na frente dessa criança, do teu cônjuge, ou falando até pra criança, porque tu é igual ao teu pai, essa criança vai gravar isso de uma forma ruim pra ela. E como que essa criança vai crescer? É que todas essas falas, vou explicar de uma outra forma. O desenvolvimento emocional de uma criança, ele acontece desde a concepção até 7, 8 anos, dependendo da maturidade dessa criança. Mas vamos considerar que seja até os 7 anos. Então, uma criança que ela recebe amor, ela vai ter um desenvolvimento muito saudável. Porém, uma criança que ela é mimada o tempo inteiro, onde os pais estão ausentes, os pais não dão atenção, os pais estão em celular, os pais não têm tempo para a criança, passam o dia inteiro longe, então, né, a criança fica numa escolinha, quando chega à noite, a mãe está cheia de obrigação, o pai está com pouco tempo e essa criança ela acaba ficando ali sozinha. O que é que vai acontecer no desenvolvimento? E eu quero dizer que muitos casos que eu trabalho, eu estou trabalhando com uma pessoa de 30 anos e quando a gente vai analisar por que ela está com algumas dificuldades, por que ela está com alguns travamentos, nós conseguimos identificar que está dentro da formação emocional. Então, é tão importante você olhar para esse período que a criança está em desenvolvimento, lidar com isso de uma forma bem saudável, o casal está consciente de que forma de educação, de que dedicação eles vão ter com essa criança, porque eles vão criar adultos saudáveis, tá? Então, imagina uma criança aí que passa o dia inteiro na escolinha, que chega em casa à noite, a mãe está cheia de obrigações, está cheia de coisas para fazer e não tem tempo para essa criança. Que adulto ela pode se desenvolver? Um adulto carente, um adulto do tipo que ele é exigente nos relacionamentos, um adulto inseguro, um adulto que vai fazer todas as vontades de uma outra pessoa para merecer amor, porque ele, no entendimento emocional dele lá atrás, ele só iria ganhar amor se ele fizesse alguma coisa, se de repente ele tirasse boas notas na escola, ou algo que ele fizesse, aí ele mereceria amor. Então ele passa a ser um adulto que também tem as exigências em relação a isso. Então é muito importante. E quando a gente fala não tenha filhos se você não tiver esse preparo para estar conversando com o casal de que forma nós vamos educar essa criança. Quando eu faço um laudo para adoção, por exemplo, essa é uma das perguntas que eu faço. De que forma vocês pensam educar essa criança que vai chegar na casa de vocês, que já tem uma primeira impressão, né? Talvez até um trauma de abandono. Então, já chega ali. Como é que vocês vão trabalhar isso para que vocês tenham uma criança saudável sem esses primeiros efeitos? Então, estamos namorando, né? Um casal aí está namorando. A primeira coisa, quando decidem nós vamos formar uma família, o casal está bem? Se o casal estiver bem, é muito importante. O casal tem que estar em harmonia. O casal tem que conseguir entender que são pessoas diferentes e que dentro dessas diferenças vão pensar a educação de forma diferente, vão pensar, eles vão trazer na linguagem deles muito da história deles. E isso tudo vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, como a gente vai educar?
de que forma a gente vai distribuir o dinheiro, né, de casa e o que a gente vai investir na criança. Então, tudo isso é muito importante, porque chegou lá 5, 6, 7 anos, e aí os pais estão ali brigando porque não consigo pagar nem a escola da criança, porque não... E a criança, ela não consegue identificar a fala como um todo, mas emocionalmente ela está sentindo. E aí ela começa a se sentir culpada porque os pais estão brigando por causa dela. E, na verdade, é uma discussão dos pais por causa de dinheiro, coisa que devia ter sido já resolvido antes de pensar em ter filho. Como a gente vai fazer? De que forma a gente vai distribuir o dinheiro? De que forma a gente vai investir? Nós temos condições disso? Então, isso tudo é muito importante antes de se ter filho, tá? E aí eu achei uma coisa bem importante que a Melissa falou assim, engravidamos, né? A gente vai abortar porque a gente não tem preparo? Não! Você tem 9 meses para se preparar, para se estruturar. É muito tempo. É um tempo bem importante para o casal se estruturar. Mas agora a gente tem filho e a gente está brigando. Terapia de casal. A terapia de casal, ela consegue ajudar o casal a entender as diferenças, que caminho seguir, de que forma a gente vai ter isso, né, de forma mais harmoniosa. Já atendi muitos casais que vieram para a terapia porque queriam ter filhos. E a gente fez um trabalho incrível de organizar essas diferenças para que elas fossem entendidas, inclusive, como a gente vai lidar com os filhos. Então, o casal está muito estruturado e aí teremos bons filhos. Inclusive, em algumas situações, Melissa, aí entra a tua área, né? E se vocês se separarem? Quantas vezes eu trabalho num casal super organizado, mas eu coloco a pergunta, né? E se vocês, em algum momento, por suposição, se separarem? Como vocês vão lidar com essa questão? Como vocês vão lidar com os filhos? Porque isso também é importante. A gente nunca sabe ali no futuro o que é que vai acontecer. A gente quer muito estar sempre junto, a gente quer muito cuidar da nossa relação, mas pode ser que, por uma eventualidade, dê um problema ali na frente. Como nós vamos lidar com sendo separados, né, para criar essa criança de forma saudável? Na verdade, eu já sou da seguinte opinião. Vai casar, já procura um advogado. Relacionamento é contrato. Eu não gosto de pensar nisso, mas um namoro é um contrato, um casamento é um contrato. Então, vamos estabelecer como vai ser. Ok, tem a questão patrimonial, que é muito importante, mas também tem a questão do filho. Tem gente que casa sabendo que o outro não quer filho e acha que vai mudar. Daí vai lá, acontece então de engravidar e ter o filho. Gente, não... vem essas brigas aqui pro escritório. É nítido, assim, não tem como eu impor o que eu penso para o outro. Seja em tudo, assim, no casamento, na educação do filho. Então, esse combinado que é feito antes não sai caro. Não casa com alguém que não quer ter filho, sendo que você quer ter filho, achando que vai mudar. Não tenha filho forçando o outro a ter filho. Inclusive, nessa fala, doutora, acontece muito assim, chega no consultório, eu quero muito ter filho. Eu já sabia antes que não queria, mas eu quero muito ter. Aí, passa um tempo, tenho o filho. Daí, volta para a terapia. Olha, então, a gente teve um filho, mas todas as obrigações estão para cima de mim. E aí, numa terapia de casal, chega a pessoa que não queria e ela diz assim, mas eu sempre disse que eu não queria ter filho. Eu, psicóloga, sei que filho não se faz sozinho. No momento que você fez o filho, vocês têm as responsabilidades. Mas é uma briga que chega no consultório, numa terapia de casal, ela vem sempre. O que eu queria e o que você quis. Agora você me cobra em cima daquilo que você quis. Então, por isso, os combinados, doutora, isso é muito importante para que as famílias consigam desenvolver uma relação familiar saudável e criar filhos saudáveis. Então, até às vezes a questão por exemplo, uma babá. Hoje em dia, tem muita gente que tem um certo preconceito de, a mulher precisar de uma babá. Mas isso é um ponto também que eu acho extremamente importante. Hoje, quando eu pego um casal, eu já falo, vamos conversar até sobre a questão da babá. Vamos conversar sobre a questão da religião. São pontos que parecem pequenos, mas que têm que ser conversados.
Olha, vamos conversar sobre a questão dos avós. Gente, tem situação que a gente tem que fixar. A ligação dos avós. Você já sabe que não está dando certo durante o casamento e chega numa fase do divórcio e tem todos esses poréns que já está acontecendo, a gente tem que estar ali preparado para estabelecer tudo aquilo. Em relação à babá, né, que tem esse preconceito todo de a mulher precisar da babá, mas eu já recomendo assim, olha, vai casar, eu vejo por mim, porque eu sou uma pessoa que se um dia eu tiver filho, eu gostaria de ter sim a oportunidade de contratar uma babá, porque eu quero ser a profissional que eu quero ser aqui no escritório. E não, claro, vou amar meu filho, vou querer ter tempo para ficar com meu filho, mas uma coisa é eu profissional, outra coisa é eu mãe. Se eu já sei que eu sou assim, por que eu já não vou lá, já não converso com o meu cônjuge e falo, olha, então, se a gente tiver filho, eu quero, é uma condição para mim, ter a babá. Isso é um ponto, a religião, a criar numa religião é um ponto, porque isso também dá muita briga. E assim, né? Outra coisa que eu acho bem importante aqui, que eu tenho alguns casos que eu estou atendendo, é a influência dos avós. Então, vamos lá, gente. Eu entendo que existe uma ordem aqui. Quem são os responsáveis pelas crianças são os pais. Os avós, eles são rede de apoio, tá? E essa rede de apoio é muito importante. Inclusive, quando eu trabalho o laudo para uma adoção, eu quero saber quem é a rede de apoio, para eu saber que essa criança, quando o pai ou a mãe estiver trabalhando, eles vão ter alguém que vai olhar por eles, que vai cuidar deles, né? Então, essa rede de apoio ela é muito importante. Então, se você vai ter filhos, tenha certeza que você tem essa rede de apoio. Porém, em termos de ordem, quem são os responsáveis, quem são a voz forte diante dos filhos, são os pais. Então, esses pais eles têm que estar organizados com relação a que educação eles querem dar para os filhos. Os avós precisam respeitar as decisões desses pais, tá? Então, vamos lá, mas a minha mãe ela é muito invasiva, ela toma decisões, ela fica falando que meu marido faz isso, que não deveria fazer assim, não. É importante o filho ou a filha daquela mãe que é mais invasiva, ele conseguir se posicionar, chegar para a mãe e falar assim, mãe, peraí, aqui nós decidimos assim, é o nosso jeito de educar e nós queremos ser respeitados. Porque nós conversando sabemos que a gente vai conseguir fazer certo. Então, assim, uma mãe é uma conselheira, mas não pode ser nunca invasiva, né? No tomar as decisões da educação dos netos. Suprir o papel dos pais, né? E tem, sim, muitos avós que fazem isso. Olha o comentário da Noemi. Parabéns, como profissionais que estão a serviço do amor com respeito à família. A Noemi, ela é mediadora judicial, ela é a única em Santa Catarina que ela é qualificada como excelente, se eu não me engano, que é nível máximo. Eu já fiz mediação com ela, amo. Uma outra pessoa que está muito a serviço do amor e sempre pensando em diálogo, né? E principalmente na criança, que é o mais importante, né? Mas, enfim. Seguindo, eu queria falar um pouco com vocês também da questão da guarda em si. Juntando, né, esse ponto, a questão dos avós. Existem situações, sim, que os avós, como no caso agora da Marília Mendonça, que a avó, não falaram se tanto a avó, não sei se ela tinha um pai, né, enfim, mas que os avós podem, sim, ser responsáveis pela guarda da criança. Se eu não me engano, no caso dela, eles resolveram fazer compartilhado. O pai da criança e a avó, né? Mas eu não sei se ela tem um marido. A avó tem um marido. Não sei. Porque, se alguém souber aí, fala pra nós. Pois porque falaram que ficou a guarda com a avó e com o Murilo, né? Isso. Mas nada impediria também que fosse o casal, né? Os avós, o homem e a mulher, né? Enfim. Existem essas situações que a guarda realmente passa para os avós. Que é uma questão também de, nesse caso, guarda compartilhada, que se compartilha a responsabilidade, os direitos, os deveres. Não é desse mito que ficam de guarda compartilhada, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro.
É compartilhar de fato a educação da criança, o dia a dia, o médico, não necessariamente estar presente ali no dia a dia, mas saber, olha, hoje a criança passou mal, tem que ir para o médico e os dois juntos. Então, isso sim é efetivamente compartilhar e ser corresponsável por essa criança. Então, nesses casos que os avós, por lei, estão ali como responsáveis, como guardiãos, é uma coisa. Outra coisa é nesses casos que os avós realmente suprem ali e anulam os filhos. E daí, a Silvana falou uma coisa muito interessante. Se eu tenho uma mãe invasiva que está ali suprimindo o meu papel, quem vai falar com ela sou eu, não é o meu marido. Se minha sogra está sendo invasiva, quem vai falar com ela é meu marido. Porque é um outro ponto que a gente tem que lembrar, que a criança também é muito importante. Mas o casamento tem que estar sólido, para não chegar aqui no escritório num divórcio. Quando eu digo que o casamento tem que estar sólido, a gente tem que pensar que família é o homem e a mulher, dois homens ou duas mulheres, se for o caso, e a criança. A partir do momento que a gente tem um relacionamento, mãe, avós, tios, eles são parentes, eles não são mais família. Então, é a responsabilidade do casal gerir aquela criança. Inclusive, até tem na Constituição, eu sempre brinco, porque na Constituição tem o direito à questão do planejamento familiar, que ninguém, principalmente o Estado, não tem que se meter na questão do planejamento familiar, né? Então, não é o Estado que vai dizer, não, tu tem 2 filhos, agora tu não pode mais ter. Mas eu gosto de usar essa brincadeirinha para dizer em relação à sogra, né? Que a sogra, os sogros, né, enfim, não devem se meter também dentro ali da família. Tá garantido da Constituição. É isso. Também eu acho bastante importante quando, como eu disse, a gente está dentro de um casamento que está tudo certo. Mas pensar, e se a gente está em crise, pensamos em separar? Vamos lá. Primeira coisa, nem todos os casamentos são para sempre, tá? Mas filhos são. Eu até achei bem interessante porque eu peguei uma frase na internet do Pedro Scooby, que está lá no BBB, que ele diz, ela será minha ex-mulher para sempre, mas ela sempre será mãe dos meus filhos. Se as pessoas tivessem essa mentalidade de que uma criança é direito da criança ter os pais. Na parte psicológica, eu quero deixar muito claro que é muito importante para a criança ter o convívio com o pai e com a mãe. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento de uma criança. E aí, quando os pais se separam e trazem isso, né, até a alienação parental, não, eu sou melhor, eu educo, ele é um péssimo pai, ou ela é uma péssima mãe. Quando você começa a ter uma briga entre ex, né? Um casal que se desfez, você começa a privar a criança do direito dele. Do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Que é o desenvolvimento da criança. É uma briga do ex que está atrapalhando a função pai e mãe. Exatamente. Então, tipo assim, ele pode ser um mau marido para você e vocês precisaram se separar. Ela pode ser uma esposa que não estava adequada. Vocês não conseguiram lidar com as diferenças de pessoas dentro desse casamento. Mas para o filho ou a filha, aquele pai é o melhor pai, aquela mãe é a melhor mãe. E eles precisam dessa convivência. Então, quando você tira isso, quando você poda isso, você está tirando o direito do seu filho. E mais, você está tirando uma parte importantíssima do desenvolvimento do seu filho, que é essa necessidade no desenvolvimento dele estar com o pai e com a mãe. Exato. Eu gosto muito da parte do direito sistêmico, que estuda os sistemas, e na parte familiar, principalmente, que eles sempre dizem que a criança é 50% pai e 50% mãe. Quando eu estou desrespeitando o meu ex, que é aquele pai da criança, eu também estou desrespeitando na criança que ela tem do pai. E é muito triste, mas é muito comum eu chegar a ver no escritório casos em que por exemplo, eu vou falar mãe porque foi um que me vem na cabeça, que é o mais recente, que ela falava no processo, na defesa dela, porque a gente entrou com uma ação de regulamentação de guarda,
para passar a guarda do filho para o pai. Na verdade, o filho já estava morando com o pai. E daí, na defesa da mãe, ela falava assim: olha, mas é que não dá para conviver com ele. Ele é igual ao pai dele, ele é gastador igual ao pai dele. E era o que ela mais reclamava no processo, e mais reclamou durante o casamento, que o ex dela era uma pessoa que gastava muito. E realmente gasta, ele tem um salário ótimo, mas tem muita dívida. Então, ela falava justamente que o filho tinha aquele que era o pior defeito para ela no marido dela. E o filho, ele tá numa fase que ele tá com uma raiva da mãe, que não precisa nem o pai fazer uma alienação ou falar mal da mãe. Tudo que ela já fala do filho e fala do pai na frente do filho já foi suficiente. E a Silvana vai saber falar muito melhor, mas, gente, eu pego aqui situações de criança que estão falando de se matar, crianças que se cortam, crianças que não querem ir com o pai ou crianças que não querem ir com a mãe, crianças que não querem estudar, criança que está reprovando 2, 3 anos seguidos. Os efeitos são muito grandes. Assim, ó, a realidade de consultório, os adolescentes que a gente está trabalhando, eles estão vindo com esse peso, nessa vivência que eles estão tendo dentro de casa, das brigas, das desavenças, da coisa de um jogar contra o outro. A alienação, como a doutora Melissa falou aqui, ela está acontecendo dentro de casa, dentro de casamentos. Isso é muito triste, porque assim, ó, enquanto os pais estão num jogo de quem ganha, e eu sempre digo que casamento, se existe uma competição onde um tem que ganhar em relação ao outro, o casamento está perdido. Os dois perderam, tá? Mas aí começam a disputar ali e a criança está assistindo, o adolescente está assistindo. Isso tudo tem um efeito muito devastador na formação dessa criança. Como eles entendem, como eles vão se defender, ou como eles vão sair dessas situações. Muitas vezes é com tentativa de suicídio mesmo, muitas vezes é só com ameaça, onde eles se cortam e, né, já assisti vários casos, já mães me mandaram: olha, meu filho acabou de fazer, o que eu faço aqui? O filho se cortou. Muitas vezes não é para se matar, mas é para chamar a atenção dos pais. Ei, olhem um pouco para mim, porque eu estou precisando de atenção aqui. E os pais são tão viciados no celular, ou tão viciados em brigar um com o outro, a discutir, a querer ganhar pela força da voz sobre o outro, que não percebem que dentro daquela casa existem mais pessoas ali, umas pessoinhas pequenas que dependem dele, dependem de uma família saudável para poder se desenvolver. Exato. Estava aqui lembrando, a gente passa aqui pelo escritório por situações assim, muito inusitadas. Uma delas foi assim, que eu olhei, cara, realmente isso é hombridade, é humanidade, é amor pelo filho, né? A pessoa procurou, querendo entrar com uma ação e tal, por ter certeza que tinha alienação parental. E depois de um tempo, identificou que a criança, e isso é muito comum, a Silvana saberá explicar melhor, mas a criança mentia numa casa e mentia na outra. Sim. E eu até já tinha lido isso num outro livro da juíza Andréa Pachá, que ela falou justamente de um caso assim, que a criança mentia para um pai e mentia para o outro. E deles, quando identificaram isso, eles disseram: olha, doutora, na verdade, tudo aquilo que a gente falou para ti, a gente tá vendo que não é por aí, porque a criança tá mentindo pra gente. Eu disse: nossa, isso sim é saber reconhecer que tem alguma coisa errada. E daí partimos para procurar como resolver isso, que não é bem através de processo, né? Mas, enfim. O que acontece nesse caso aqui, porque as pessoas falam muito assim: a criança não mente. Vamos lá. Gente, uma criança que fica uma parte do tempo com a mãe, uma parte do tempo com o pai, e que ela sabe que quando ela está saindo de casa da mãe, ela está indo para casa do pai e a mãe está ficando triste, vocês acham que quando ela voltar, ela vai falar assim: ai, mãe, foi uma delícia ficar na casa do pai? Não. Ela vai voltar, ela vai dizer: eu não lembro o que aconteceu lá, nem foi tão bom, meu pai não sei o quê. Ela vai colocar coisas que eu entenda, tá? Que não vai machucar a mãe. Só que não necessariamente aquilo ali é uma verdade. Entendeu? Então, a criança não é uma mentira em si, mas ela protege ambos os lados. A mesma coisa do lado do pai. A criança, na hora que vai para o pai,
ela vai para esse pai e ela quer viver o máximo possível, e foi uma delícia. Mas quando ela chega, né? Quando ela chega ali, ela não vai falar que é uma delícia. Por quê? Porque ela está protegendo. Então, o que eu vejo muito é assim, ó. Chega muito para mim no consultório. Ah, porque ela vai para lá e ela chora e ela diz que não foi bom e ela não sei o que que eu faço? Acho que eu vou ter que procurar um advogado. Acho que vou. Espera, você com o seu ex-marido ou você com a sua ex-mulher precisam conversar para entender por quê. Gente, vocês precisam somar para uma criança ter um bom desenvolvimento. Agora, se vocês estiverem dentro de uma separação, competindo quem é o melhor pai, quem está fazendo melhor, quem tá cuidando melhor, vocês estão destruindo a criança, pensando que estão fazendo certo. A criança vai sofrer, porque ela vai estar tentando defender um ou outro e se defender ali. E não vai estar feliz, tá? Quando você chega e fala assim, ah, mas meu filho tem aí 8 anos e tá tão triste, ele tá choroso, ele tá... Sim, por quê? Porque ele tá triste, ele não tá feliz com a situação que ele tá vivendo. E não é porque ele tá triste porque teve que ir para outra casa. Ele pode estar triste porque ele não tá dando conta, ele não consegue nem traduzir o quanto ele está infeliz por causa dessa situação. Eu tive um caso de um menino que ele falava que ele não gostava de ser nômade, que era ir para casa do pai, ir para casa da mãe, tenho que desmontar tudo que, né, tem que arrumar mala para ir, tenho que arrumar mala para voltar. Mas é muito importante os pais conseguirem entender isso para que a criança, adolescente, entenda que essas duas casas são deles. De que forma a gente vai fazer que seja o melhor possível para que eles tenham o melhor nas duas casas, né? Então, isso é muito importante. E parece que às vezes os pais estão numa disputa de visão. Qual a minha visão é melhor, qual que é a visão melhor, tipo, a tua visão é melhor, a minha é melhor. E daí eu lembro, eu sempre era muito assim, 8 ou 80, então tá certo ou tá errado. E isso me doía muito nos processos de família, quando eu pegava, porque eu olhava assim, cara, é óbvio que meu cliente tem razão. Eu tô lendo aqui as conversas no WhatsApp, eu tô vendo que tá certo. E daí, eu parava, tipo, tinha aquela sensação de tenho que lutar pelo meu cliente para mostrar a verdade dele, porque é óbvio que ele tá certo. E daí eu tava lendo um dia, não tá aqui, acho que tá no outro armário, um livro, que ele é do Harari. E Harari, ele fala ali no decorrer do livro que nós temos dois hemisférios que não se conectam em alguns aspectos. E ali, um hemisfério é responsável pelo eu da narrativa, o outro pelo eu da experiência. A Adri dando boa noite. Boa noite, Adri. Então, o eu da narrativa, ele vai contar uma narrativa que é boa pra gente. Que não quer dizer necessariamente conhecida com a experiência. É que nem a questão do parto. Às vezes a mulher passa 10 horas no trabalho de parto, sai uma criança de 5 quilos ali daquelas partes pequenas, e depois, não, facinho, eu teria um outro filho tranquilamente. Parto normal ainda. Muitas porque eu da narrativa não se comunica com eu da experiência, então eu passo aquela narrativa que mais condiz com o que eu acredito. Também é aquela outra coisa, até de tanta gente acreditar contar uma mentira, a gente acredita que aquilo é verdade. São várias teorias que se adaptam a isso e eu comecei a ver. Cara, nem tudo é 8 ou 80. E daí isso também me ajudou, não só nos processos que envolvem a questão de guarda, mas na questão de ser, por exemplo, casos de acusação de abuso sexual. Porque a Silvana sabe dar mais detalhes, mas existem muitas situações de casos que não tem definitivamente um abuso sexual, não tem nada e a criança mentiu sim. O que é triste pensar. Porque uma criança, até houve um caso bem famoso numa escola em São Paulo, isso faz mais de 20 anos, né? Onde as crianças, foi levantado que as crianças tinham sido abusadas. E daí, a partir daquela situação, a escola fechou, eles foram presos, enfim. E aí foi visto que houve uma leitura coletiva.
né? Onde alguém começou a conversar com as crianças e como se elas tivessem sido induzidas a pensar que aquilo tinha realmente acontecido. Então elas criaram em cima daquilo. E depois, quando foi percebida essa situação, tentaram desfazer, mas aí já tinha se destruído a escola, já tinha, né, a consequência para aquela era uma família. Foi bem, bem complicada. Então, sim, todas as falas, primeiro, gente, falamos de criança, falou abuso, a primeira coisa que a gente vai fazer é investigar, é imediato, tá? Mas a criança, ela não vai, dificilmente ela vai chegar e falar assim, me tocaram aqui. O que o que vai acontecer com ela é que ela vai mudar comportamentos, tá? Então, assim, ela vai ficar mais chorosa, ela vai ficar mais arredia, ela não vai gostar que toque nela, né? Vai mostrar comportamentos diferentes na escola. Eu tive, inclusive, um caso, isso faz muitos anos, onde existia um abuso da mãe para o filho, ou seja, ela tocava as partes íntimas do filho dela, e daí quando eu fui trabalhar com ela, ela dizia assim, não, mas é um carinho que eu estou fazendo, meu filho fica feliz com isso. E aí a gente era uma pessoa muito simples, e aí quando a gente abriu que aquilo era uma situação de abuso, ela ficou, nossa, tipo, como isso eu não estou abusando, eu não posso estar fazendo uma coisa de maldade com meu filho, o que eu estou fazendo com meu filho é uma coisa boa, eu estou fazendo carinho nele. Então, existem informações erradas o tempo inteiro, então falou de abuso, imediatamente tem que ter uma investigação, tem que ter um psicólogo, no caso o fórum tem os peritos que vão, analisam a criança, tem os psicólogos, tem as assistentes sociais, tem um conselho tutelar que vão verificar isso e verificar o que realmente também é verdade, se é verdade, né? Ou por que a criança construiu isso. Eu já tive situações onde a criança ouvia os pais em relacionamento sexual, né? Isso é muito complicado para o desenvolvimento da criança. Crianças que dormem no quarto dos pais e que o pai e a mãe pensam, tá dormindo e estão fazendo sexo com a criança ali. Isso é muito complicado no desenvolvimento de uma criança. Então, o que é o desenvolvimento, o que é a relação dos pais, onde é que essa criança tem que dormir, quando é que a criança está entendendo o que está acontecendo ali no quarto dos pais, quando é que ela quer estar ali, porque ela já entendeu que ali tem uma coisa, porque, inclusive, doutora, por que a gente não recomenda que a criança durma no quarto dos pais? Porque no primeiro momento ela não entende o sexo como uma relação de carinho. Ela entende como agressividade. O pai está agredindo a mãe. Então, a leitura da criança, ela passa a ser, para o desenvolvimento emocional, algo muito agressivo aquilo. E isso pode vir para a vida futura como... Então, a criança tem um período onde ela poderia dormir no quarto dos pais, que a gente coloca aí até 8 meses, que é quando ela se entende fazendo parte, né? Tipo, de corpo. Eu estou no colo da mãe, então eu sou parte da mãe. A partir disso que ela consegue entender que ela, né, tá brincando com os dedinhos, está fazendo as coisas, tá explorando, ela entende que agora ela é um ser único. Então, a partir daí, é o momento de tirar. Quem sofre mais? Os pais. Leva para outro quarto para que ela consiga entender que ela tem que ter um desenvolvimento pessoal, que ela é capaz, que ela pode, que ela não precisa ter medo. E aí explora toda essa parte de segurança com a criança. Já atendi muitos casos de crianças que dormem no quarto dos pais. Quando chega na hora de ir para a escola, não conseguem ficar na escola. São crianças super inseguras. Então, a gente tem que trabalhar que adulto nós queremos formar. Entendeu? Então, se você quer ser pai e mãe, você precisa saber que filho, que adulto você quer criar. Como é que você quer ver o seu filho lá na frente? Então, isso é muito importante. A Mirella aqui deu parabéns para a gente fazer mais lives. A Adri lembra do caso que os donos da escola eram japoneses. Exato. Então, essa questão da criança dormir no quarto pai da mãe, enquanto o pai e a mãe
ou não só o pai e a mãe, mas existem casos também que a mãe e o padrasto, ou o pai e a madrasta estão mantendo relações sexuais, pode ser considerado crime, inclusive. A gente não pode colocar isso, submeter a criança a atos sexuais, mesmo porque acho que ela está dormindo, porque muitas vezes ela pode não estar. O sono da criança é muito leve. E nós não podemos esquecer que nosso cérebro ele não dorme, né? Ele está atento, ele está atento. Se você está dormindo e você imagina um barulho ali fora, tu ligou imediatamente para ver onde que está o perigo. Imagina uma criança dormindo no quarto dos pais que ouve, percebe um barulho, gemidos diferentes. Ela vai ficar atenta, o cérebro dela vai ficar atento a isso que está de diferente acontecendo ali. E assim, se não for bem cuidado essa questão também, porque como tu mesmo disse, a criança ela vai ter a impressão que a mãe está sendo agredida. Exato. Isso vai ficar na cabeça da criança. E a cabeça é uma coisa ali, o cérebro é uma coisa que a gente não entende tão magnífico. Existem situações que a gente pega num processo judicial que a criança vai falar para o psicólogo ou para o assistente social que, não, realmente eu vi, e criança pequena, Sim. eu ouvi meu pai bater na minha mãe, eu ouvi meu pai bater na minha mãe, e não era. E às vezes é uma coisa que vai prejudicar a família, prejudicar a própria criança em si. Inclusive pode prejudicar no futuro nos relacionamentos sexuais dela. Sim. Por ela não conseguir, por essa impressão ficar marcada no cérebro dela. De uma relação, veja bem, é sempre emocional. Quando eu falo criança até os 8 anos, eu não estou falando de racional. Ela liga o que ela está sentindo com aquilo que ela está vendo. Não, estou falando de impressão emocional. Então ela não tem essa ligação. O que acontece é que aquilo que ela guarda como uma impressão emocional, como uma formação emocional, isso vai aparecer em outro momento da vida dela como realidade. Ela vai sentir algumas coisas lá na frente e ela vai dizer assim, mas eu não sei de onde que isso está surgindo. E aí não se desenvolve, ou tem sérios problemas, vem para o consultório, a gente começa a analisar isso e nós encontramos esses pontos lá atrás. E daí sim, tem que resolver, tem que se perdoar, tem que, às vezes, conversar com os pais, tem que entender aquelas situações para que ela consiga se desenvolver de forma saudável aqui na frente. Pegando esse gancho teu que tu falou sobre ser inconsciente, né, essa questão, os relacionamentos também. Quando a gente chega aqui no escritório e fala, olha, pensa pelo lado do teu ex, pensa pelo lado da tua ex, sobre o que ela está passando, o que ela está sentindo, vem da visão dela, tem essa visão dela, vem da verdade dela, ou às vezes ela está fazendo essa alienação parental, ou ele está fazendo essa alienação parental inconsciente. Muita gente pensa, não, é difícil acontecer inconsciente, ou é difícil fazer inconsciente. Gente, a maioria das coisas que se faz nessas relações é inconsciente até. É difícil tu pegar um caso, até hoje eu estou trabalhando num, que a pessoa fala realmente ali, eu vou fazer o inferno da tua vida. Eu até estava conversando com a Silvana sobre um dos termos que foi usado ali, que eram muito pesados. E daí a pessoa fala e deixa explicitamente, falando para o ex, né, que queria ferrar e que, mesmo sabendo que eles não tinham tido um relacionamento, a título de união estável, né, ela iria fazer de tudo, mesmo ela sabendo que não tinha e que o advogado já tinha falado que ia dar, fazer de tudo para comprovar uma união estável para ferrar o outro. É muito difícil tu pegar um caso que realmente tenha isso ali, que a pessoa explicitamente esteja tão magoada a ponto de falar que quer ferrar o outro. Muitas vezes esses relacionamentos, e quando a gente fala, olha, porque tem gente que pensa que a Melissa é muito boazinha, quer falar e pensar no lado do outro também. Não, gente, uma coisa é eu querer que a gente analise que o outro tá magoado para talvez propiciar um diálogo mais fácil. Mas é muito raro tu chegar e pegar um caso que é tão explícito que o outro tá querendo machucar e que tá fazendo de propósito. O que acontece, posso te interromper? Uhum. É assim, quando... talvez tu possa até dizer aqui, ou alguma das pessoas que estão assistindo aqui, quando a maioria das separações, elas acontecem quando os filhos são bem pequenos. É bem na primeira idade ali, digamos antes dos 8 anos, na formação emocional. O que acontece? Esse casamento, ele termina porque eles já estão com desgaste há 1, 2 meses. E se não for uma traição, que daí é um fim de casamento imediato. Mas se não, está com desgaste há 1, 2 anos e né, esse casal, ele já
falou tudo que tem que falar um para o outro, eles já se desgastaram o máximo possível. Então, o que eles têm ainda? Eles têm um filho. E aí, quando eles entram num processo de separação, gente, saiu de casa na terça-feira, no próximo final de semana, essa criança vai ficar ou com o pai ou com a mãe. Na próxima semana, ou com o pai ou com a mãe. Né? Isso é óbvio, isso acontece imediato. Não é, a criança vai ficar poupada aqui, daí a gente vai separar saudavelmente e daqui um mês a gente vai começar a ver onde é que a criança. Não, é tudo muito rápido, tudo imediato. Ninguém nem tá vendo que emoção a criança tá passando com o fim daquilo, com o pai que saiu de casa, ou com a mãe que chora o tempo inteiro por causa do fim do casamento. Ninguém nem olha para a criança, tá todo mundo egoísta, olhando só para si. E a criança é uma necessidade de ser olhada. E aí, vamos lá. Separou. Imediatamente, criança para um lado, criança para o outro, a criança vai e vem. Ela já está no meio dessa briga, ela já está recebendo as influências dessa situação de separação, né? E aí, vamos lá. Eu vi um processo que eu achei muito interessante. Porque naquele processo você colocava assim, em caso de separação, decisão lá na frente, quando a criança era pequenininha. Lá na frente, que colégio vai estudar no segundo grau? E se decidir para colégio interno? E se essa criança resolver mudar de país? Eu achei interessante o processo que a Melissa fez, porque assim, ela pensava em coisas lá na frente. O que é que aqueles pais estão pensando? Nós estamos pensando em nos matar agora, porque a gente está infeliz com a vida que a gente trouxe até aqui. E essa é a importância do advogado, né, que está ali, que está fora daquela emoção, dele poder colocar esses pais de novo, né, chamar a atenção deles, para que eles consigam entender que essa criança ela vai ser para sempre deles. O casamento não deu certo, mas o filho deu. O filho precisa de pai e precisa de mãe. Que decisões nós vamos ter saudável? Que relação nós vamos ter? Que relação de respeito nós vamos ter para criar o nosso filho saudável? Ou a gente realmente não vai ter essa relação e vamos prejudicar e lá na frente meu filho vai se resolver com psicóloga? Então, isso é muito importante. Sabe, não é desmerecer a dor do casal naquele momento, porque tem um luto. Com certeza. E às vezes o casal vai demorar uns muito mais para superar do que os outros. Mas quem tá naquele luto é o homem e a mulher que são do relacionamento. A criança, o pai e a mãe dessa criança, eles não acabou nada ali. Eles continuam sendo pai e mãe. Então não tem, é muito difícil separar. É desligar o papel de casados. Exato. Para ligar o papel de pai e mãe e ser 100%. Parece ser muito difícil falar disso e é difícil para a gente passar às vezes para os outros, para aquela pessoa que está sofrendo, para a gente passar isso na prática. Só que eu tô vendo criança de 2, 3 anos que tá ruim, gente, já tá falando em terapia. Pai e mãe pensando em tem que levar pra terapia, não sei o que tá acontecendo. Mas na hora de falar, porque teu pai te abandonou, porque tua mãe te abandonou, porque não sei o que, estão ali falando. E parece que esquecem, só pensam na sua dor. Então sim, tem que desligar e pensar na dor da criança. É exatamente isso. Deixamos de ser um casal, mas nunca deixamos de ser pais. Então, que leitura a gente vai ter para poder trabalhar? E a gente não tinha falado, mas eu acho que é bem importante. Muitas dessas crianças, depois que já passam uma situação traumática com a separação dos pais, aí vem uma madrasta e um padrasto, né? Que também são redes de apoio, que também não tem como impedir de conviver com a criança. Exatamente. Que também tem que ter essa convivência. E eu achei bem interessante, porque assim, ó, quando eu sou nomeada para fazer uma perícia para uma adoção, né? Vou lá, vou analisar o casal, ver se eles têm condições de ser pais de uma criança e tal. E aí isso me faz muitas vezes pensar, poxa, quantos pais precisariam passar por uma avaliação para saber se vão ser bons pais? Quantas madrastas e padrastos que às vezes tratam mal o filho? Gente, se você ama o
seu marido ama a sua mulher e ele tem filhos, é muito importante você poder trabalhar para que você consiga entender que a partir do momento que entrou dentro da sua casa, não existe uma ex, é filho do teu marido. E tem uma frase que eu sempre uso: ame meu filho e eu te amarei. Então, uma relação, ela pode ficar cada vez melhor se houver esse respeito, essa situação mesmo. Entrei na vida de alguém, sou madrasta, sou padrasto, respeitar aquela relação mãe, filho, pai e filho, porque ela vai ser para sempre. No outro momento, você pode estar do outro lado. E você também vai querer que seu filho seja amado. Exato. E assim, né, tem que entender que por mais que ali talvez o casamento da madrasta e do padrasto também seja para sempre, e esse para sempre seja muito tempo, mas a criança veio primeiro. Tem ali a sua preferência também, porque é uma criança, porque alguém tem que ser protegida. O padrasto e a madrasta também estão ali para proteger aquela criança. Então tem que pensar a madrasta e o padrasto tem que pensar no melhor ali para a criança também. Tem que ter maturidade para entender que é um amor diferente o de pai e filho do de marido e mulher. Então não é, aquela criança não está tirando nenhuma posição do pai ou da mãe, da madrasta ou do padrasto. É diferente. Inclusive eu diria o seguinte: se você se apaixonou por alguém e essa pessoa tem filho e você olha e diz, cara, não dá para mim. Você vai entrar numa relação para podar a relação do pai e da criança? Não entre. Nem você vai ser feliz, nem ele vai ser feliz. É um casamento que ele já fracassou. Poderia ser tema de uma outra live. Não case se você não quiser ser padrasto ou madrasta. Isso. Porque é a mesma coisa. Se tu não quer, não tenha filhos se você não tem condições emocionais. Não tenha filhos se tu não tem condições financeiras. Né, dentro do que é planejável. Mas também não seja madrasta e padrasto se tu não gosta de criança, se tu não sabe que tu vai ter que respeitar aquela criança e respeitar a autonomia daquela criança e saber que de vez em quando aquela criança vai estar chata, vai estar manhosa, saber que às vezes aquela criança ainda está sofrendo por causa do relacionamento dos pais. Enfim, filho, nem os nossos, nem os dos outros são brincadeira. E acho que caminhando aí para o final, eu queria fazer mais um comentário. Mas quando a gente pensou no nome da live, eu lembrei muito de uma situação de uma pessoa que falou que eu quero ter filho para dar essa alegria para os meus pais. Para meu pai. Mas, meu Deus, tu quer ter filho só para isso? Gente, filho, primeiro assim, claro, tem gente que nasce para ser mãe, para ser pai, que vai ser perfeito. Tem aquele amor que se dá bem com criança. Eu acho que por mais que eu esteja muito nessa de não quero ter filhos, porque olha como o mundo tá. Vai ter uma mãezona, tá, gente? Tá, a avó fica na tua. Mas eu não teria um filho só pra te agradar. Mas enfim, se eu tivesse um filho, eu acho sim que eu conseguiria ter uma atenção, cuidar dessa criança muito bem. Mas tem gente que não teria isso. Então, já é uma pessoa assim, não vá ter filhos para agradar tua mãe, não vá ter filhos para agradar teu cônjuge, não vá ter filhos para segurar casamento, porque filho não segura casamento. Não segura. Pode inclusive destruir um casamento. Exato. Porque se o casal não tiver certo a forma de educar o filho, vai terminar o casamento. Então, eu acho que é mais isso, gente. É um apelo. Essa live foi muito para, sabe, ser um chacoalhão, tanto nos advogados quanto quem não é advogado que está por aí. Mas dar esse chacoalhão de a realidade tá complicada. Quando tu vê uma criança de 2 anos indo para terapia, uma criança de 8 anos, 10 anos falando em se matar ou tentando se matar, eu acho que é o momento da gente parar e ressignificar o que a gente está vivendo. Porque não é normal. A gente não pode se acomodar com isso. E acho que todos nós temos um papel social, o advogado tem, o psicólogo tem, de trazer essas informações e alertar, sim, a sociedade para o que está acontecendo. Porque tu não vê passar numa TV falar de uma criança de 8 anos que está querendo se matar. Primeiro porque não se faz isso, né? Para não instigar.
mas não se vê falando e fazendo campanhas de prevenção para isso. Então, pais e mães, pensem nos seus filhos. Lembrem-se, vocês são pai e mãe antes de marido e mulher, antes de ex. Exato. Eu sempre digo que, fui mãe, né, gente? Ser mãe, ela é você entrar numa montanha-russa, né? Você tem milhões de emoções ao mesmo tempo. Você tem preocupações, você tem medo, você tem alegrias, você se preocupa que se seu filho fizer alguma coisa errada, as pessoas vão te julgar como mãe. Então, muitas coisas, elas vêm com um peso até, né? Vou ter filho? E aí? Sim, filho, é uma montanha-russa. Você vai ter um monte de emoções. E eu uso uma frase em consultório que é: você ama e odeia uma criança. E às vezes eu brinco com as mães, você só pode falar isso aqui dentro do consultório, mas isso é uma realidade. Porque às vezes aquela criança ela vai fazer umas coisas tão absurdas, você está tão cansada e ela chega tão exigente e você está odiando. Mas ainda assim tem um amor ali. Então, filho, é uma aventura que você entra, né? E que você tem que fazer o melhor possível, porque ela é a tua história, mas está construindo a história de uma outra criança ali. Então, extremamente importante esse papel dos pais. E está trabalhando o futuro dessa criança, né? Porque se a gente não pensa e se passa todos os traumas para a criança, vai ser uma criança frustrada, cheia de crença limitante, com problema com dinheiro. E se, né, nesse momento, se chegar numa vida adulta, porque o índice de suicídio de criança está muito alto. Isso realmente está preocupante. Então, é meio que um apelo mesmo, gente. Muito obrigada para quem esteve com a gente. Obrigado, Ada. Obrigada, Ali, a tua conhecida, né? Isso. Priscila. Ela está lá na Itália. Na Itália. Olha que coisa linda. Nossa, que prazer. Grazi. Obrigada a todo mundo aí que assistiu. E vamos, sem dúvida, fazer mais lives para vocês. Obrigada e boa noite. Beijo.